E aí galera, beleza? Para honra e glória do nosso Deus Cristo, estamos aqui mais uma vez, meu Deus! Dia 19 de 365 dias, agora do ano 2026, com o Senhor, para honra e glória do nosso Deus Cristo. E vamos continuar aqui a nossa saga, né, do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 23. E aqui a gente está vendo o casamento no deserto. O casamento que Deus fez com o seu povo no meio de um deserto, mas para poder dar ali sua aliança, sua lei e nos ensinar aquilo que ele tem para nos dar, para toda a humanidade, o presente que ele escolheu para nos dar. Olha que coisa linda. E aproveitando que você está aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 20, se Deus quiser, você receber a notificação de amanhã. E curte aqui para esse vídeo poder chegar em mais gente, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Você é um instrumento de Deus para o reino dele chegar em outras pessoas. E é isso, vamos lá, porque o Senhor é bom e nós temos um tempo aqui. E vamos lá, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. E aí você vê, Deus ele deixa claro isso. Ele odeia a mentira. Deus é um Deus de verdade. Ele não aceita a mentira. Versículo 2. Não acompanha a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Ou seja, Deus não quer que a gente se corrompa. Deus quer que a gente fale o que é a verdade. A verdade, somente a verdade e nada além da verdade, ponto. Não se corrompa falando o que a maioria quer ouvir e também não se corrompa para poder defender o pobre. Não. Olha, fale só a verdade. Seja que o pobre tenha razão, seja que o rico tenha razão. Fale apenas a verdade. Ponto. É o que Deus ensina. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você viu o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. E aí você vê. Seu inimigo ele pode não gostar de você, ele pode ter algum problema com você. Mas ó, você tem que ajudar ele. Sabe por quê? Porque ele é a imagem do Senhor. A imagem do Senhor está nele. Ele é a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, assim, ele pode não gostar de você, você pode também não gostar dele, mas ó, ali existe a presença de Deus. A centelha de Deus está ali. Um pouco do Senhor está ali. Então, cuide do seu inimigo. O que você puder fazer de bom para o seu inimigo, faça. Não perverta o direito dos pobres em um processo. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absorverei o culpado. E aí você vê, Deus deixa claro. Ele conhece, ele conhece aquele que é justo e aquele que é injusto. Nós, seres humanos, nós mal conseguimos ver o que é certo e o que é errado. Nosso senso de justiça é muito pequeno, mas Deus consegue ver e entender. E Deus deixa claro, olha, não absorverei o culpado. Ele sabe quem é o culpado. Ele conhece o certo e o errado. Deus conhece o coração e o íntimo. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Você vê, Deus deixa claro, não aceite suborno. Isso não é coisa de Deus. Pelo contrário, Deus não aceita. Olha o que Deus está ensinando, olha o que Deus está falando. Não oprima estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Você vê o estrangeiro, ele não tem ali uma rede de apoio. Ele não tem ali família, amigos, pessoas que ele pode se ajudar, que ele pode pedir ajuda e ele ser ajudado. Pelo contrário, Deus está deixando claro, não oprime estrangeiro. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º ano, no ano da colheita, no ano do jubileu, né? No ano do descanso, deixem-na descansar sem cultivá-la. Você vê, Deus estabelece isso durante a semana, Deus estabelece isso durante o ano. O quê? O ano do jubileu, o ano do descanso. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si,
e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Você vê, Deus ele deixa claro que ele se preocupa com os animais, que ele se preocupa com as pessoas, que ele se preocupa com o bem-estar social. Olha, hoje, graças a Deus, fala-se muito em direito social, fala-se muito em direito das pessoas, fala-se muito em direito humano. Que bom, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas olha, desde quando Deus fala disso? Isso mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, Deus ele olha para o social, sim. Deus ele olha para as pessoas, sim. Deus ele olha para os pequenos, para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, sim. E Deus cuida deles. E Deus fala, olha, eu cobro justiça. Eu cobro que vocês também olhem. Eu cobro que vocês também cuidem. Eu cobro que vocês também façam leis e cumpram leis a favor dos meus pequeninos. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festas. Me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias como um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Você vê que bênção, né? Para lembrar que vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. E aí você vê que bênção. Deus garante a semeadura. Celebre a festa de encerramento da colheita quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. E aí você vê que coisa linda. Deus está estabelecendo o calendário deles. As festas, as festividades, os descansos. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. Você vê, Deus não aceita sangue assim nessa situação. O sangue tem que ser do cordeiro e dado pelo sacerdote, não misturado ao pão. Não ofereça o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. O sangue ele era dado de forma única, de forma sozinha, não era dado com outras coisas. E inclusive isso é instituído lá na frente. A gente vai ler isso aí se Deus quiser. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Você vê, olha o entendimento do que é a primícia. Primícia é o início, é o primeiro. E também é o melhor. Também é o melhor daquilo que a gente tem. Perdão. Também é o melhor daquilo que a gente tem. Não coziem o cabrito no leite da própria mãe. Você vê, Deus não quer que haja essa mistura do cozimento do cabrito, do filhote com o leite da mãe. Promessa e advertência sobre a conquista de Canaã. Versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. E aí você presta atenção nisso aqui. O nome de Jesus, Yeshua, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Yah, ou Yau, ou Yahusha, não importa a pronúncia, mas Jesus. O nome de Jesus é o nome de Deus. O nome de Deus é o nome de Jesus. Yud Rei Vav Rei, YHWH. Com essas letras YHWH dá para escrever o nome de Jesus. Yehushua, Yeshua. Dá para escrever. O nome de Deus, YHWH, é o próprio nome de Jesus. E isso é lindo. E aí olha o que Deus fala. Pois nele está o meu nome. Aonde? No anjo que Deus colocou à frente. Entende? Olha Jesus aqui. Mais uma vez, no meio do povo. Andando no meio do povo.
Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, opa! Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, ele quem? Ele quem? O anjo que vai à frente. E fizerem tudo o que lhes ordeno. Como assim lhes ordeno? Porque o anjo e Deus é uma coisa só. Serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Olha que coisa linda. Se vocês ouvirem o que o anjo falar, que vai à frente de vocês falar, e o que eu falar, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo, aí Deus fala de novo, o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu os exterminarei. Olha que promessa Deus faz. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei contemplar-se o tempo de duração de vida de vocês. E olha quanta bênção Deus garante. Olha quanta bênção Deus fala. Olha quanta bênção Deus dá. Para quê? Para aqueles que cumprem a promessa dele. Para aqueles que cumprem aquilo que ele estabeleceu. Para aqueles que cumprem aquilo que ele disse. Que ele firmou. Olha, tudo que a gente faz para Deus, que façamos por gratidão a quem ele é. Não baseado na promessa. Agora, tudo que a gente faz tem promessa. Tudo que a gente faz, vamos ter uma recompensa baseada nisso, porque Deus não deve nada a ninguém. Agora, não faça pelo que você tem a ganhar, mas faça pelo que você já ganhou, a graça imerecida de Cristo. Faça por isso. Vamos continuar por causa do horário. Mandarei adiante de vocês o meu terror, o que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. E aí você vê, não expulsarei num só ano. Por quê? Porque senão os animais iam crescer, a terra ia ficar alargada e os animais iam crescer. Olha, Deus, ele tem um tempo para trazer a justiça. Deus, ele tem um tempo para poder se apresentar e para poder fazer algo extraordinário. Deus, ele tem um tempo. Tempo esse que aos nossos olhos pode não ser o tempo ideal. Tempo esse que aos nossos olhos pode não ser o tempo melhor. Mas Deus tem um tempo. E a partir do momento que a gente entende que Deus tem um tempo, ao mesmo tempo a gente fica tranquilo, sabe por quê? Porque Deus tem o momento que ele vai operar. E quando ele operar, ninguém pode impedir. Ninguém pode ser contrário. Ninguém pode se levantar. Porque é ele que está operando. Vamos continuar por causa do horário. Pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos. Eu os expulsarei aos poucos. Que coisa linda, né? Até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Você vê, não adianta também Deus ir lá expulsar os inimigos de uma vez só e a terra ficar lá parada. E até outros inimigos, outros vizinhos tentem pegar aquela terra. Não, eu vou expulsar eles para quando vocês forem numerosos, aí sim vocês conseguirem pegar a terra. Olha o cuidado de Deus, olha a paciência de Deus, olha o carinho de Deus, olha a organização de Deus. Perdão. Estabeleça as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos o povo que vive na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Você vê, Deus deixa claro, não faça aliança com eles, não faça aliança com esse povo. E nem com seus deuses. Você vê, não faça aliança com eles, nem com seus deuses.
Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. E justamente isso aconteceu. Aconteceu de Israel deixar ali os vizinhos se amotinarem, viverem, serem seus compatriotas. E por causa disso, de viverem ali naquele ambiente, todos estarem juntos ali, serem vizinhos, fazendo exatamente o que Deus disse para não fazer, esses vizinhos levaram Israel a pecar. Esses vizinhos incentivaram Israel a conhecer outros deuses. E a gente vai ler isso, se Deus quiser. Mas a questão é, a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus falou e ensinou tem um propósito bom. Agora, se foi seguido, deu certo. Mas se não foi, deu muito problema. Vamos seguir, vamos para o Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, bora lá. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés, aí você vê, somente Moisés se aproximará do Senhor. Olha, assim como Deus, ele tem também aqueles que ele buscou, né, que ele deixou chegar perto, o próprio Jesus também era assim. No meio de 70 que estavam com ele, 12 dormiam com ele, que eram os 12 apóstolos. E desses 12, só 3 viram a transfiguração dele. E desses 3, só esses 3 que viram a transfiguração dele, só um, que foi João, viu ele na cruz. O resto fugiu, ficou de longe, só vendo de longe o que estava acontecendo. Só João que chegou ali, debaixo ali da cruz. Inclusive conversou com Jesus e recebeu de Jesus a sua mãe, Maria, como sua mãe. E João como filho de Maria. Então, assim, Deus ele também tem seus íntimos. Deus ele também tem intimidade com alguns. E presta atenção, busque ser íntimo de Deus. Busque ser parceiro de Deus, busque ser amigo de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Os outros não. O povo também não subirá com ele. E aí você vê, Deus está deixando claro quem pode subir ou não e quem vai chegar mais perto ou não. Moisés, nesse caso, é o que vai chegar mais perto. Quando Moisés se dirigiu ao povo, e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, ou seja, em um som só: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. E aí você vê que coisa linda, né? Lembra os 12 filhos de Abraão? Ou os 12 filhos de Jacó? Então, olha aqui as 12 tribos de Israel. Lembra? Aqui. Em seguida, enviou jovens israelitas que oferecessem holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E olha que coisa linda. O povo estava ali com fidelidade falando isso, e confessando isso, e fazendo ali o seu juramento. Faremos fielmente tudo o que o Senhor lhe ordenou. Olha, por mais que o povo depois tenha errado, tenha falhado, tenha pecado, mas Deus ele quer isso. Ele quer que a gente fale que a gente vai buscar Ele. Ele quer que a gente fale que a gente vai buscar estar na comunhão dEle, na presença dEle. Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente se declare. Porque sempre que a gente fala, a gente está crendo não no que a gente está falando necessariamente, mas em quem Ele é. E justamente pelo fato de crermos em quem Ele é, aí sim que as coisas acontecem. Vou dar um exemplo. Eu mesmo sei que eu não tenho capacidade. Eu mesmo sei que eu não tenho tempo. Eu mesmo sei que eu não tenho disposição. Eu mesmo sei que eu não tenho essa disciplina. Que eu não tenho a disciplina. Que eu não tenho disciplina, melhor ainda. Para poder fazermos aqui os 365 dias, todos os dias aqui, fazendo a lei do Senhor. Mas Deus, para honra e glória dos seus Cristo, colocou isso no meu coração. E eu creio, não em mim, não na minha capacidade, não na minha condição, não em quem eu sou, mas eu creio em quem Ele é. Então, pelo fato de eu crer em quem Ele é, acabou, estou tranquilo.
Então, a questão é essa. Não olhe para você, não olhe para sua capacidade, não olhe para sua condição, mas olhe para quem ele é e creia nele. Porque é ele quem cuida de nós. E vamos continuar por causa do horário. Perdão. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão e Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel subiram. E viram o Deus de Israel. Você vê, e viram o Deus de Israel. Oh, que maravilha! Em cima do monte, olha que bênção. Sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Olha que algo extraordinário eles viram. Safira no pé e o céu como esplendor. É algo extraordinário, algo que a gente não consegue nem imaginar. Versículo 11. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. E aí você vê, eles estavam ali cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Lembra que Deus falou, subam? Então, eles subiram. Não chegaram perto, mas subiram e viram. E lá comeram e beberam. Por quê? Por que Deus não pôs a mão e a glória de Deus não consumiu eles? Porque eles fizeram aquilo que Deus estabeleceu. Sempre que a gente faz aquilo que Deus estabelece, ainda que a gente ache que tudo vai dar errado, não tem problema, não vai não. É o contrário. É aquilo que é a nossa salvação, porque foi Deus que estabeleceu. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim e fique aqui. E eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e presta atenção em Josué, presta atenção em quem Josué é. Lá na frente a gente vai ver mais coisas sobre Josué para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Espere-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderão procurá-los. Ou seja, a gente vai ficar aqui e vocês vão ter Arão e Ur aí para conversar. Qualquer coisa, conversem com eles. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Você vê, Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. É o quê? O que é que Deus está fazendo aqui? Privacidade. Deus está colocando ali as nuvens para eles poderem estar mais íntimos naquele ambiente. E ali poderem conversar melhor. Deus, ele quer intimidade, ele quer estabelecer intimidade. Ele quer intimidade contigo. Ele quer trocar ideia com você, ele quer conversar com você. Ele quer se abrir para você. Ele quer abrir o coração dele para você. E também quer que você abra o seu coração para ele. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E aí você vê, o povo estava lá olhando e viu ali o fogo e Moisés ali dentro. Olha que maravilha, olha que coisa fantástica. Êxodo capítulo 25. E Moisés passou 40 dias ali. Aí você vê, aí, vamos parar e pensar. A gente vê um monte e o monte, no topo do monte está fogo. No topo do monte. E Moisés entra ali no monte. Passa 40 dias ali dentro. O que é que a gente vai imaginar? Então, a gente vai imaginar que Moisés já não existe mais, né? Mas vamos lá. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compeli a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para os incensos aromáticos, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E aí você vê. Perdão. E aí você vê. Perdão, gente. E aí você vê. Deus é aquele que já está estabelecendo o que ele vai fazer no decorrer do tempo. A gente vai ver, para honra e glória do nosso Jesus Cristo,
esse colete sacerdotal ele ser fabricado. E assim, mas Deus ele está preparando. Olha, por que eu estou falando isso? Porque assim, Deus, aos nossos olhos, as coisas que a gente vê, elas são feitas de forma gradual. E Deus, ele também, respeitando essa lei, ele também segue isso. Mas assim, muitas coisas que a gente vê feita, aquilo já tinha sido começado a ser feito há tempos que a gente nem imagina. A gente, quando vê feito, é porque a gente está colhendo o fruto de algo que Deus plantou lá atrás, coisa que a gente nem sonha. Deus, ele trabalha e a gente nem vê, nem entende, nem percebe. Mas Deus está aqui trabalhando. Para quê? Para lá na frente ele fazer essa roupa sacerdotal. E nós vamos ver isso para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. E aí você vê que coisa linda. Deus falando já do santuário. Deus falando já onde Deus vai habitar. Façam tudo o que eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. E aí você vê, Deus aqui ele já está mostrando como é que ele vai, onde é que ele vai habitar e a forma que ele vai habitar. Deus aqui ele começou a mostrar a Moisés o modelo do tabernáculo do Senhor, o modelo do templo de Deus. E vamos continuar por causa do horário. Arca da Aliança. Faça uma arca de madeira de acácia. Olha que coisa linda, uma arca de madeira de acácia. Com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Você vê que coisa linda, né? Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro para o seu redor. Ou seja, ela vai ser... Perdão, gente, perdão. Ela vai ser encoberta de ouro. Vai ter ouro por dentro e vai ter ouro por fora. Vai ser revestido de ouro por dentro e por fora. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não deverão ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe dei. E olha o que é que vai entrar na arca da aliança, né? Agora Deus está falando só das tábuas da aliança. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que lhe darei a você. E aí você vê, por que tem esses querubins? Porque lá no céu, porque lá no céu, no trono de Deus, acima do trono de Deus tem os querubins. E nós vamos ler isso, inclusive em Ezequiel, que esses querubins estão acima do trono de Deus, que eles louvam ao Senhor. 4 louvam ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. O tempo inteiro os querubins estão louvando ao Senhor desse jeito. Assim como é glória embaixo, assim como é glória em cima, assim como é glória de um lado, assim como é glória do outro lado. E justamente para fazer toda essa representação, esses querubins foram colocados na tampa da arca, porque foi o que Moisés viu lá no céu. Ali sobre a tampa, no meio de 2 querubins, de 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E aí você vê, entre os querubins, Deus ia aparecer. Entre os querubins, Deus aparecia. Entre os querubins ali, vinha um fogo consumidor da glória de Deus. E ali, Deus falava com o sacerdote. E ali, Deus falava com Moisés. Você vê que coisa linda, né? Olha, por isso que a gente precisa sempre ter muito cuidado com as coisas do Senhor. Porque Deus, ele estabelece as coisas do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito, mas é do jeito que Ele estabelece. Do jeito que Ele ensina aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele, sabe?
não é a gente buscar a Deus do nosso jeito, da nossa forma, mas é buscar a Deus do jeito que Ele estabeleceu. E qualquer coisa que a gente discorda é opinião nossa. A opinião nossa não vale de nada. Nossa opinião não vale de nada, mas é a opinião dele que vale. É o que ele diz que vale. É o que ele fala que vale. Inclusive, quanto menos opinião nós tivermos e mais a opinião dele nós tivermos, melhor. Porque o que vale é o que ele disse, o que vale é o que ele ensinou. Ponto. Versículo 23. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos de uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda nos 4 cantos dela. Então, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e recipientes para incenso, e as suas tigelas e as suas bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. E aí você vê esses pães da presença, esses pães da presença, eles eram única e exclusivamente para os sacerdotes. Mas lá na frente, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, nós vamos ler, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, que Davi e os seus homens, os seus 300 guerreiros, eles comeram esse pão. Meu Deus, comeram esse pão. Sabe por quê? Porque eles precisavam de fato. E aí a gente começa a ver uma coisa. A graça e a lei, elas se encontram em Cristo. Porque Cristo é esse pão. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E justamente em Cristo, Deus ele pondera exatamente o peso do nosso pecado e condena a Cristo, e Cristo paga o pecado por nós, e Deus nos dá a nossa vida. Deus nos traz de volta para Ele. Por quê? Porque em Cristo nós somos livres, em Cristo nós temos vida. Ou seja, em Cristo, a graça e a justiça de Deus se encontram. E em Cristo nós somos perdoados e podemos viver em paz. Vamos continuar. Temos paz com Deus. Vamos continuar. Para que estejam sempre diante de mim. Perdão. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os bordões do candelabro formarão com ele uma só peça. E aqui é muito lindo porque aqui é a menorá. É a menorá de 6 pontas. Nossa, eu acho lindo demais aquele candelabro, sabe? Eu acho muito lindo. E foi Deus que instituiu fazer. 6 braços sairão no candelabro. Aí você vê, 6 braços sairão no candelabro. Mas um só vai ficar no meio. E aí que é o sétimo, né? Que são 7 pontas. 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com forma de flor de amêndoa num dos braços, cada um com um botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoas no braço seguinte, cada um com botão e flor. Assim será com 6 braços quem sai do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada um dos 6 braços que sai do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque nela para que ilumine a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro de todos esses utensílios. Tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. E aí você vê, Deus, ele não só falou, mas ele mostrou. Porque uma coisa, uma coisa é falar, outra coisa é a gente ver. Deus, ele não só falou, mas ele mostrou. Para quê?
para fazer exatamente o que ele estabeleceu. Olha, aqui a gente começa a ver um Deus com muita ordem e decência. Deus é organizado. A gente pode não ser, mas Deus é. A gente pode ser desorganizado, a gente pode ter uma vida desorganizada, mas Deus não tem. Deus não é assim. Deus é organizado. Deus é certo. Deus é justo. E justamente Ele quer que a gente também tenha uma vida assim. Justamente Ele quer que a gente também tenha uma vida organizada. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. E quer que nós sejamos também perfeitos como Ele é. Olha o nível do negócio. Vamos continuar por causa do horário. Êxodo capítulo 26. E vamos para o último capítulo de hoje. O tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançadas e de fio de tecido azul, roxo, vermelho, e nelas mande bordar 4 querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 70 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Olha, a gente não vai muito adentrar sobre essas questões de cor, sobre essas questões de tamanho, por causa do horário, por causa do tempo disso aqui. Porque se a gente for entrar nisso aqui... Mas assim, aqui Deus, ele está mostrando... Ele tá nos dando ciência aqui. Isso aqui tem analogia direto à própria ciência que nós conhecemos e à própria ciência espiritual. Isso aqui que Deus está mostrando é literalmente o supra-sumo do que nós temos como ciência. No século XXI, a gente acha que a gente conhece alguma coisa, a gente não conhece nada. Deus aqui está nos ensinando ciência. Mas aqui eu não tenho tempo para poder discorrer a respeito disso, mas o que eu digo é, isso aqui é a sabedoria de Deus de forma absurda, sabe? Mas vamos continuar por causa do horário. Prenda 5 dessas cortinas internas com a outra e faça o mesmo com outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna, na extremidade de outro conjunto. Faça 50 laçadas na cortina interna e 50 laçadas da cortina interna, que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas sejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas umas nas outras, para que o tabernáculo seja um todo. Olha, você percebe aqui que Deus está deixando claro que tudo tem que ser muito bem arquitetado, muito bem feito, mas tudo faz parte de uma peça só. Então, é um corpo só. Deus, quando ele olha para a terra, ele não vê assim, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Ele não olha isso. Mas ele olha aqueles que creem em mim. Acabou. Se você crê em Cristo com seu coração e confessa com sua boca, acabou. Você é filho do Senhor. Você é filho de Deus. Ponto. Mas eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Esqueça. Todo mundo tem o espinho na carne. Claro que a gente luta contra. Claro, obrigação nossa. Mas o que importa é em quem nós cremos. Se cremos nele, em Cristo, acabou. Vamos continuar por causa do horário. Com um total de 11 cortinas internas de pelo de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre as duas partes, a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha na laçada para unir a tenda como um todo. Quando a sobra no comprimento das cortinas internas da tenda e meia cortina interna que sobrar, será pendurada na parte de trás do tabernáculo. E aí você vê, Deus está dando toda a instrução, ele está dizendo, depois que você der as 50 laçadas, fizer, estirar, colocar de um jeito, colocar tanto a coxina interna quanto colocar a coxina interna, colocar tudo aí dentro, vai sobrar pano. Esse pano você vai fazer isso aqui, você vai pendurar na parte de trás do tabernáculo. Meu Deus.
Deus é tão perfeito, tão excelente, tão incrível, que ele, perdão, que ele deu o tamanho do pano. Ele falou o que ia fazer com o pano, falou quantas laçadas ia dar com o pano de um lado, quantas laçadas ia dar com o pano de outro lado, e falou que ia sobrar, e aquela sobra ia ser colocada de trás do tabernáculo. Isso é um Deus que cuida dos detalhes. Isso é um Deus que cuida dos centímetros. A gente não está falando de um Deus aleatório, um Deus que cuida das... Tipo assim, não, a gente está falando de um Deus que é meticuloso. Um Deus que é matemático, um grande arquiteto. Nós estamos falando aqui do grande arquiteto, do Todo-Poderoso. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. O que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima dessa cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. Das bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, do lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações da parte de trás do canto. As armações desses dois cantos serão duplas, desde da parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Aí você vê, Deus ele sabe exatamente a quantidade de argola que deve ter para poder sustentar esse negócio. Gente, nós estamos falando aqui do grande arquiteto do universo. Nós estamos falando aqui do grande poderoso. Nós estamos falando aqui do grande criador. Nós estamos falando aqui daquele que é soberano. Nós não estamos falando aqui de um homem, não, estamos falando aqui do Todo-Poderoso. Por isso que ele tem tanto cuidado, por isso que ele tem tanto zelo, por isso que ele tem tanto primor com o que ele está fazendo. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessas de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade até outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Versículo 30. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aí você vê, Deus mostrou várias coisas para Moisés, entre essas o tabernáculo. Deus mostrou ali a menorá. Deus mostrou ali os utensílios. Deus mostrou ali o tabernáculo. Deus falou e mostrou. Olha, isso é cuidado, isso é respeito, isso é carinho, isso é zelo. Porque Deus podia simplesmente ter falado, mas ele falou e mostrou, para que não houvesse dúvida. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul. Olha, presta atenção nesse véu aqui. Porque esse véu, Jesus corta ele de cima para baixo. Quando Jesus morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado. Do alto a baixo. Esse véu aqui é, rasgado. De cima a baixo. Porque foi Deus que rasgou. Quando Jesus morre na cruz. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E mande bordar nele querubins. Prenda-os com gancho de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestido de ouro e fincado em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque através do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no altar santíssimo, no lugar santíssimo.
Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Olha como ficou a organização do local. Perdão, o local santo, do lado mais para fora do véu, e ali onde tem ali o tabernáculo, o alpendre, a tampa, e o lugar santíssimo, que aí ficou atrás do véu, né? Pendure pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança, ou seja, no lugar santíssimo ficou a Arca da Aliança. E para o lado de cá, para o lado santo, ficou a menorá. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança, o lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu. E a mesa, no caso, né, de colocar ali o sacrifício, fica de fora no lugar santo. E o candelabro em frente dela. Ou seja, em frente à mesa fica o candelabro. Ou seja, fica o candelabro, né, a menorá, fica a mesa, e aí tem o véu, e depois do véu, a Arca da Aliança. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançada de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. E é isso. Aqui foi, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, o nosso dia 19, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, você receber a notificação do dia 20 de 365 dias com o Senhor. E tamo junto em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você grandemente. Dá um like aqui para chegar em mais gente e nós levarmos o reino do Senhor para frente. Eu, você e eu, e claro, Jesus no nosso meio. E é isso, até amanhã, dia 20, 365 dias para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Tamo junto em nome de Jesus. E lembra, o Senhor é bom, cuida de nós e Ele tem muito carinho e cuidado com a gente. Se Ele teve tanto carinho e cuidado com o ambiente que Ele ia estar, imagina com a gente, que Ele fez a gente com suas próprias mãos. Ele quer se encontrar no jardim que você tem, dentro de você, dentro do seu coração. Então fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te conhecer. Em nome de Jesus, amém. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.